Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Biden da Silva, cara. Pois é, o nosso Lula, que como muito bem apontou o Ciro Nogueira, o Lula tá igual o Biden, né? Não tá tão decrépito em termos de não conseguir terminar a frase, mas se você olhar as ideias do Lula, são ideias que já morreram e esqueceram de avisar o Lula, né? O que eu falo para vocês, idade biológica, né, é um problema. Ninguém vai viver para sempre, meu amigo. Todos nós chegamos no final da vida e temos uma degradação da nossa capacidade, né? Mas isso é o de menos, isso é esperado, isso é natural. O problema é ideia velha, o problema do Lula é isso, é ideia ultrapassada. Essa notícia foi sugerida por professor de sociologia libertário, sionista libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ciro Nogueira fez uma publicação no X recentemente, né, criticando o Lula, o que é perfeito, faz todo sentido, né? Aqui, ó, o presidente Biden da Silva, o Brasil não é faixa de Gaza, sua perda de contato com a realidade só aumenta. Como disse o New York Times sobre o outro Biden, o seu tempo passou. Cada vez que fala o presidente Biden da Silva como o outro, o Brasil se espanta e não reconhece quem um dia você foi, né? Então o que ele está criticando aqui, o Lula é isso, né? O Biden da Silva é isso daí. E eu gostei do nome, Biden da Silva, faz sentido realmente, porque o Lula, ele tá tão velho quanto o Biden, né? Mas o pior, porque o Biden, bem ou mal, ele tem ali um problema cognitivo ali de demência e coisa e tal, de coisa da idade mesmo. Mas você ter problemas biológicos é menos mal. O problema é quando você tem ideias velhas, né? Esse é o grande problema do Lula. Eu discordo quando o Ciro Nogueira fala que o Lula, não, as ideias do Lula estão erradas agora. Não, as ideias do Lula sempre foram essas. Este é o problema do Lula. O Lula é um cara que teve o amadurecimento mental dele lá em 1959, com a invasão de Cuba lá, com a Revolução Cubana. Ele continua achando aquelas baboseiras todas que se falava naquela época como sendo o máximo do máximo, que o ideal é o Brasil ter uma revolução comunista igual Cuba e coisa e tal, e o Estado controlar tudo. Por mais que o cara veja a tragédia que foi a União Soviética, por mais que o cara veja o que tinha na Alemanha Oriental depois da queda do Muro de Berlim, né? Como que isso falha? Não, é óbvio que falha, não tem jeito de dar certo essa questão de você ter um controle centralizado. Sempre dá errado. Quanto mais o Estado controla, mais errada da economia, mais errada acontece as coisas, né? O Lula não percebe isso, o Lula está parado no tempo. As soluções que ele apresentava lá atrás eram as mesmas de agora. Por que agora a situação é pior? Porque é o que eu falo para vocês, o Lula tem as mesmas ideias velhas, inconvenientes que tinha lá no passado, mas lá no passado ele não tinha pressa de implementar essas coisas. Ele estava indo devagar, ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implementar as ideias de bosta dele. Agora ele já percebeu que não tem. Agora ele quer correr, ele está com as mesmas ideias. As ideias do Lula sempre foram essas ideias velhas, que já eram velhas em 2003, tá? Não ache que eram ideias boas em 2003 e que agora estão atrasadas. Não, já eram ideias. Essas ideias do Lula é de 1960, 1970, é coisa realmente muito velha. O mundo se superou o comunismo depois disso, todo mundo viu a desgraça que era o mundo comunista, essa ideia maluca de controlar de forma centralizada o governo, controlar a economia, dá errado, né? O mundo superou isso, o Lula não, o Lula continua com a mesma ideia de que não, que eu tenho que controlar tudo, eu tenho que pegar todo o dinheiro de todo mundo, que eu vou distribuir do jeito certo, eu vou fazer a coisa certa, que eu sei onde botar o dinheiro das pessoas para a coisa dar certo, e não sabe. A verdade é essa, né? É o grande problema do cálculo econômico, que a gente já explicou lá no canal Ancapsu Classic, tem um vídeo muito legal lá chamado Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, em que a gente fala justamente sobre isso. E aliás, só para avisar vocês, eu estou reativando o canal Ancapsu Classic, eu vou fazer um vídeo sobre a questão da teoria do Hayek, sobre a distribuição assimétrica de informação também, que é um ponto complementar a esse ponto do Mises, né? Quando o Mises fez a teoria dele do cálculo econômico, teve alguns ideólogos da esquerda que fizeram contraposições, que fizeram argumentações contrárias, e o Mises respondeu a uma dessas argumentações justamente com a questão da informação. E daí deve sair aí em alguns dias, aí vai demorar um tempinho, tá? Porque a gente está ainda agilizando a coisa, vendo como é que funciona e coisa e tal,
mas eu vou reativar o canal Ancapsu Classic botando vídeos teóricos sobre anarcocapitalismo, sobre teoria libertária e esse tipo de coisa, né? Então é isso daí, essa ideia do Biden é antiga, né? E tá aqui o Biden, o pessoal tá chateado aqui porque o Biden continua ofendendo o Bolsonaro, antecipando, brigando com ele, opositores, e na visão do pessoal isso antecipa a eleição de 2026. E é verdade. E sabe por que o Lula faz isso? Porque o Lula é um cara meio intuitivo. A verdade é essa, né? Aliás, ele falou outro dia que a gente tem que aprender a falar o que o povo quer ouvir. Lula, eu acho que ele não se dá conta do quão absurdo que é isso, né? Ou seja, o que ele está dizendo é, eu tenho que mentir igual o povo quer ouvir. Mas a verdade é que o sucesso do Lula sempre foi esse. Ele sempre foi um cara que ouviu o que o povo quer e fala o que o povo quer ouvir. Se ele vai fazer aquilo ou não vai fazer, é outra lorota, né? Não interessa. Isso aí depois ele dá um jeito, inventa, mente, usa hipocrisia. E enquanto o povo for burro o suficiente para não perceber esse truque, vai continuar caindo nisso. O truque do Lula é conhecido. Falar o que o povo quer ouvir. Ele abertamente falou isso. E por que o Lula fala tanto de Bolsonaro, critica tanto o Bolsonaro? Porque é a única coisa que o Lula consegue ainda despertar alguma emoção nas pessoas. Via de regra, tá todo mundo decepcionado com o Lula, até o pessoal que votou, até os lulistas estão decepcionados com o Lula. A única coisa que o pessoal consegue ver de bom no Lula é, ele não é o Bolsonaro. Então é isso que ele percebe e continua falando no Bolsonaro. Ele não percebe que quanto mais ele faz isso e o governo dele afunda cada vez mais ele está dando munição para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele está elegendo o Bolsonaro como a antítese do Lula. E quando o governo Lula vai mal, o que as pessoas vão buscar? A antítese do Lula, o Bolsonaro. Então, ou seja, embora isso daqui pareça uma coisa positiva para o Lula, ele percebe que o povo quer ouvir é quando eu critico o Bolsonaro. E ele vai nesse sentido. É isso que o Lula sempre fez a vida toda. Ele ouviu o que as pessoas falam, ele presta atenção no que as pessoas falam e fala a mentira que as pessoas querem ouvir. Depois se dá um jeito, depois lá na frente ele faz outra coisa, muda tudo, né? Recentemente o Lula falou que tem que brigar com banqueiros, eu não sei o que lá, porque as pessoas gostam de ouvir isso, né? O banqueiro tem muito dinheiro, pode brigar com banqueiro e coisa e tal, mas na prática nenhum governo ajuda tanto o banqueiro quanto o governo Lula. É só você ver aí, tá tudo quanto é banco tendo lucro. Por quê? Porque o Lula começa a gastar dinheiro e sempre que o governo gasta muito dinheiro, prejudica o pobre e ajuda o rico. Ah, mas o governo está gastando dinheiro com o pobre. Não, meu amigo, isso é a impressão que você tem. O governo, sempre que gasta dinheiro, prejudica o pobre e ajuda o muito rico. É o que está acontecendo hoje em dia, os banqueiros todos tendo dinheiro. Adianta o Lula falar? Só se a pessoa não prestar atenção. O problema é esse. Aliás, o problema da esquerda é esse. Porque antigamente ninguém prestava atenção nisso, né? O pessoal não parava para fazer essa ligação de que quando o governo começa a gastar dinheiro, como o governo sempre gasta dinheiro de forma ineficiente, prejudica o pobre com inflação, com aumento de preços e ajuda os ricos. Não interessa como que o governo gasta o dinheiro, ele sempre vai gastar de forma ineficiente. Ah, mas deu Bolsa Família. É ineficiente, não adianta. Vai prejudicar o pobre no longo prazo e vai ajudar os banqueiros, porque o governo Lula continua pegando dinheiro emprestado dos bancos, né? Enfim, o Lula fica nessa armadilha. E é o que eu falo para vocês, é uma armadilha que, por enquanto, funciona. Ainda tem muita gente que não presta atenção nisso, não faz essa ligação de que o Lula mente toda vez que ele fala e prejudica o pobre mais adiante. Enquanto os pobres caírem nessa, o Lula está bem. Só que com a internet, as pessoas prestando atenção no que está acontecendo, começa cada vez mais a perceber esse truque. É por isso que a esquerda está morrendo no mundo todo. A esquerda sempre usou esses chavões fáceis, essas falas fáceis que iludem o pobre e depois fazem outra coisa que não tem nada a ver com isso, né? Então esse é o problema do Lula. E por que ele fala de Bolsonaro? Porque é isso, que é a única coisa que ele consegue falar, que ele sente que as pessoas se empolgam com ele, é quando ele fala mal de Bolsonaro. E de novo, isso é uma armadilha. Ele está dando munição para Bolsonaro, ele está botando o Bolsonaro no pedestal do anti-Lula. À medida que o governo dele começa a fazer água, começa a situação econômica a ficar cada vez pior, as pessoas vão querer exatamente o anti-Lula, né? E o Milei aqui mandou essa, ó. O Milei voltou a, entre aspas, segundo a imprensa brasileira, atacar Lula. Atacar não, ele falou a coisa verdadeira, ele falou, fez uma crítica a Lula, né? Chamou Lula de um dinossauro idiota. Eu diria que sim, é um dinossauro realmente com um retardo mental. Só pode ser isso, porque o Lula é velho, é o grande problema do Lula, não é ser velho biológico. Ser velho biológico não tem problema, todos nós vamos chegar lá um dia.
O problema é, eu meio que já tô lá, né? Mas todos nós vamos chegar lá, né? O problema é você ser velho nas ideias, né? E o Lula é dinossáurico nas ideias. Esse é o problema, né? E a gente vai falar mais sobre essa fala do Milei, tá? Eu tenho um vídeo só sobre essa fala do Milei aqui, mas eu vou falar em outro vídeo aqui. E o Carlos Andreasa está até mandando aqui que a nova filosofia do Lula é velha, né? O Lula está reclamando que ele quer uma nova filosofia do Banco Central e coisa e tal. Não tem nada de novo nisso. O que o Lula quer é o que o Sarney fazia, é o que os milico fazia, é o que tudo quanto é esquerdista fazia, o que o Collor fazia, esse pessoal esquerdista todo o Brasil, todo mundo ia nessa filosofia de Estado gastando dinheiro para ajudar os pobres e segurando a inflação na base do tabelamento de preços e não sei o que lá. E a gente já sabe que isso não funciona, isso é uma tragédia, isso quebra o Brasil, isso piora a situação toda, né? Ele tá vendo aqui, ó, aqui, o problema é ver que tem que cortar despesa, porque não precisa, tem que ver se precisa mesmo cortar despesa, né? Dá pra gente aumentar a arrecadação e coisa e tal. E olha só, uma coisa que o Andreasa tá falando aqui, a principal medida arrecadatória que o Haddad tinha previsto para 2024 tem adesão zero até aqui, que era a renegociação de contribuintes derrotados por voto de desempate no CARF, ainda não produziu um tostão, ou seja, as empresas não vão negociar porque simplesmente é multa demais, é dinheiro demais que o Lula quer roubar, não tem por onde ir, né? Então, no final das contas, o déficit esse ano é quase certo. O que o Lula vai fazer, a gente não sabe. Mas o problema é esse, ele não quer cortar a despesa, está jogando o Brasil na rota da quebra econômica. E quanto mais ele critica Bolsonaro, mais ele aponta, olha, estou levando o Brasil para a tragédia. A alternativa é o Bolsonaro. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.